Quantos querem ouvir a palavra? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, verso de número 1. Eu quero tratar de um assunto muito sério. Quero falar sobre os preços das decisões. O preço de uma decisão. Vamos ler? E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera, e ele tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezai a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Uria, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi também: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerá. Todavia, porquanto com este efeito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. A menina adoeceu. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que no 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhes: a criança está morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligia. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança. E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu-lhe pão, e puseram pão e comeu. Você pode dizer amém por essa palavra? Assente-se aí, glorificando ao Senhor.
queridos, esse episódio aqui, na verdade, capítulo de número 11 de 2 Samuel, é um dos episódios mais tristes na Bíblia, ao meu ver. Também é um episódio mais triste da história de Davi. Eu estou falando de Davi, um grande guerreiro. Eu estou falando de Davi, alguém que foi chamado por Deus. Eu estou falando de Davi, alguém que recebeu um título que nenhum outro homem recebeu. A este Davi era acreditado o título de ser homem segundo o coração de Deus. Isso daqui é de uma nobreza espetacular. Receber o título de alguém que é homem segundo o coração de Deus. Era guerreiro, rei escolhido, alguém que tinha muitos talentos musicais. Ele sabia muito bem dedilhar as harpas também. Era alguém que era expert na batalha e lutar, sabia manusear a espada, não só a espada, mas até as fundas, pois por intermédio da mesma lançou-se uma pedra sobre o gigante, que o tombou, e com a espada do mesmo o matou. Logo nós percebemos que este homem tinha muitas habilidades, alguém que honrava a Deus e honrava as pessoas, que mesmo quando Saul estava em rebeldia, fora da direção de Deus, não ousou tocar em Saul, porque ele disse: como poderei tocar em alguém que é ungido do Senhor, pois não devo tocar no ungido? Estava errado, rebelde. Mesmo assim Davi não ousou tocar naquele que Deus ungiu. Então este homem é um homem de muitas características, mas esse homem de Deus, esse homem segundo o coração de Deus, ele teve um grande deslize no meio da caminhada dele. A Bíblia diz, 2 Samuel capítulo número 11, verso 1, já começa dizendo: e aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele seus servos e todo Israel para destruir os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. O que diz esse primeiro verso? Diz que era tempo de guerra. Era tempo de guerra. Eu acabei de dizer que Davi era um guerreiro. Você já ouviu diversos contos de que Davi era um guerreiro. Só que nesse dia aqui, quando era tempo de guerra, Davi decidiu não sair para a guerra. Ele decidiu ficar. O tempo era de guerra, o tempo era de guerrear, mas Davi decidiu descansar. O tempo era de ir, mas Davi decidiu ficar. E é exatamente a partir deste ponto que algumas coisas vão acontecer na vida de Davi. Decisões precipitadas e tragédias irão acontecer. Por quê? Porque ele decidiu ficar quando na verdade era para ir. Ele decidiu descansar em um tempo que era para guerrear. E aí, quando ele decide descansar, a primeira coisa que acontece aqui é a inversão de prioridades. Porque ele inverte a prioridade no tempo que era para guerrear, ele decide descansar. Então perceba que na vida de Davi as prioridades estão extremamente invertidas. E com essa inversão de prioridade, ele fica quando é para ir, ele descansa quando é para guerrear, ele passeia quando era para estar lutando. Então essa inversão de prioridade fez Davi estar fazendo algo que ele não deveria fazer, porque simplesmente ele deixou de fazer aquilo que era a responsabilidade dele naquele tempo. E esta inversão de prioridade, escute, abriu um precedente para que então o inimigo começasse a trabalhar a partir desta brecha. Afinal, o inimigo não precisa de uma porta escancarada para que ele possa destruir alguém ou fazer um estrago. Na verdade, o inimigo precisa apenas de pequenas brechas, que é a legalidade ideal para que ele ocasione um grande estrago nas nossas vidas. Isso é tão verdade que uma certa feita eu li que essas grandes montanhas que nós observamos de longe, essas grandes montes aonde muitos dali extraem pedras
acredita-se no dado que eu li, que eles quebram essas grandes pedras, colocando bombas, dinamites ou coisas do tipo, em pequenas brechas nessas montanhas grandes. Essas pequenas brechas abrem espaço para que eles colocam explosivos ali, e esses explosivos vão gerar uma grande destruição numa rocha que é muito grande. Qual é a lição que isso traz para nós? Que muitas das vezes apenas uma brecha pode abrir legalidade para se desconstruir ou se destruir algo extremamente grande. Porque Davi aqui, ele está no seu reinado, ele tem muita coisa, ele conquistou muita coisa, só que essa brecha vai abrir legalidade para que ele comece a perder, que ele perca um pouco de credibilidade, que ele perca coisas. A moral dele vai ser atingida por conta exatamente desse momento que ele decidiu ficar quando deveria ir. Exatamente nesse momento, quando era tempo de guerra, ele decidiu descansar. E aí, meu irmão, enquanto todos estavam guerreando, ele estava descansando. Então ele abriu um precedente para que o inimigo trabalhasse nessa brecha. E o inimigo sabe trabalhar. Na verdade, o inimigo trabalha o tempo todo. O inimigo trabalha o tempo todo contra a sua vida. O inimigo trabalha o tempo todo contra o seu ministério, contra o teu casamento, contra a tua saúde. O inimigo, sim, ele trabalha. O inimigo trabalhou para que você não chegasse até aqui. O inimigo trabalhou para que você não fosse adiante. O inimigo trabalhou para que você não fosse próspero, não crescesse. O inimigo trabalha para isso. Mas entendemos que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Ele tem as suas obras e trabalha. Porém, Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, enquanto o inimigo trabalha para o mal, Jesus trabalha para desfazer todo o mal e dar vitória àquele que crê no nome de Jesus. Certo? Mas cabe a nós a ter a chamada vigilância. E aí, queridos, quando Davi decide ficar e descansar, a Bíblia diz que ele sobe no terraço e ele olha, na sua visão privilegiada, ele percebe e olha Batseba. E quando ele olha, a Bíblia diz que ele olhou, desejou, e não só isso, pediu alguém que estava ao seu comando que pudesse trazê-la para que então ele pudesse saciar o desejo que tinha por aquela mulher. Mulher que, por sinal, foi anunciado ele, informado ele que era mulher de Urias. Então Davi está vendo algo, ele está desejando algo, mas Davi sabe de um princípio. Davi é rei e Davi conhece princípio de Deus. E um dos mandamentos do Senhor, que está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, um desses mandamentos é: não adulterarás. Davi sabia disso. Só que Davi, ele vai negociar o seu princípio, porque o que falou mais alto na vida dele foram os seus desejos. Então, pasmem, senhoras e senhores, porque Davi está entre o princípio que ele conhece e o desejo que lhe seduz naquele momento. Então ele está entre o desejo e entre o princípio, entre o desejo e entre o princípio. E na verdade essa é a nossa guerra todos os dias. Qual é a nossa guerra? Nós estamos sempre entre o desejo e entre o princípio, entre o princípio e entre o desejo. E é assim que Davi estava. Mas o que falou mais alto na vida de Davi, gente, não foi o princípio que ele conhecia muito bem, mas foi o desejo do momento. Então na vida de Davi, o desejo falou mais alto do que o princípio. E claro, com esse exemplo de um homem segundo o coração de Deus, que falhou desta forma, nós temos uma lição e uma palavra de encorajamento. E qual é a palavra? Não podemos permitir que o nosso desejo fale mais alto que o nosso princípio. Repito, não podemos permitir que o nosso desejo fale mais alto do que o nosso princípio, pois todo dia, como diz aquela canção, todo dia o pecado vem
e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho Ele todo dia, e todos os dias nós temos essa guerra. Paulo falou dessa guerra, e qual é a guerra que ele falou? Ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu acabo cometendo. O que ele está dizendo? Eu estou numa briga todos os dias entre meu desejo e entre meu princípio, entre meu princípio e meu desejo. No Éden, lá desde o início, tinha um princípio lá no Éden. Qual o princípio? Não coma do fruto. Mas a Bíblia diz que Eva olhou e viu que era boa e desejosa. Ela olhou o fruto e viu que o fruto lhe gerava desejo. Eles sabiam do princípio, não coma. Mas o que falou mais alto na vida deles? O desejo pelo fruto proibido. Então perceba que na vida do primeiro homem da terra, do primeiro ser criado, imagem e semelhança de Deus, o desejo falou mais alto que o princípio. E no homem segundo o coração de Deus, o desejo falou mais alto do que o princípio. E esses erros estão relatados na Bíblia Sagrada, não para que sirva de modelo para nós seguirmos, mas que sirva de referência para não fazermos. Porque todas as vezes que Deus te mostra más referências ao seu redor, não são referências a serem seguidas, são modelos a serem rejeitados. Então essa história aqui não é motivação para sair por aí dando oportunidade ao desejo e negligenciando o princípio. Esta aqui é uma palavra de despertamento para entender que o desejo é forte sim, mas nós precisamos permanecer com o nosso princípio. Por quê? Porque eu vejo que mesmo José, longe da família, longe de todas as pessoas, tendo a oportunidade de ceder aos desejos, decidiu correr e ficar com o princípio. Eu vejo Daniel na Babilônia, diante de uma mesa. Será que ele não teve desejo de se banquetear? Claro que ele teve, mas ele não escolheu ser conduzido pelo desejo, ele escolheu ser conduzido pelo princípio. Eu vejo Jesus, o modelo a ser seguido, 40 dias com fome e sede, colocaram uma bandeja para ele, fizeram uma proposta para ele. Satanás no deserto o tentou, querendo dar o que saciava a vontade dele, mas ele não ficou com desejo, ele seguiu o seu princípio. Na minha vida, na tua vida, o que tem que falar mais alto não são os nossos desejos, o que tem que falar mais alto são os nossos princípios. O que tem que gritar mais alto é a palavra de Deus na nossa vida, não os nossos desejos, porque os nossos desejos têm inclinação para o que é mal, para o que é ruim, para o que desagrada ao Senhor. É por isso que Jesus diz: quem quer caminhar comigo, eu não prometo uma vida fácil. Quem quiser caminhar comigo, vai ser difícil. Por quê? Porque vai ter que tomar a tua cruz, negar a si mesmo e seguir todos os dias. O que é que Jesus estava falando? Para seguir a minha presença ou os meus passos, você vai ter que decidir abrir mãos dos desejos e cumprir os teus princípios. Nesta noite, o Senhor está nos chamando não para dar desculpa e dizer que a nossa carne é fraca a qualquer oportunidade que o inimigo coloca na nossa frente. Não, nesta noite o Senhor está nos convidando e nos encorajando a abrir mão dos nossos desejos e não negociar os nossos princípios. Eu vim pregar para uma igreja aqui que sim, está submetida a uma guerra da carne contra o espírito, mas essa guerra é uma guerra vencida, porque aqueles que são guiados pelo espírito não satisfaz a concupiscência da carne, porque o espírito que nos guia, porque uma vez que declaramos Jesus na nossa vida, declaramos como está em Gálatas capítulo 2, verso de número 20, o que é que está escrito lá? Já fui crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não me movo pelos meus desejos, eu me movo pelos meus princípios. Eu não vou ser levado pelos desejos, não, eu vou ser conduzido pelo princípio. Em alguns dados momentos da sua vida, você vai ser levado ou vai ser tentado em desejar mentir, mas você precisa seguir o princípio, que o princípio diz que nós precisamos praticar a verdade. Em algum dado momento da vida,
com certeza seremos expostos a tentações que irão nos sugar, que irão nos tentar a agir falsamente contra alguém. Mas vai ser esse momento que nós deveremos permanecer com o nosso princípio. Em um dado momento, você que namora e decidiu ter um namoro cristão, em um dado momento do seu relacionamento, essa carne vai gritar, porque não é óleo que tem nessa veia, é sangue que corre aí. Essa carne vai gritar sim, mas vai ser um momento que você vai ter que segurar a mão, meu amigo. Vai ser um momento que você vai ter que permanecer firme, minha irmã. Por quê? Porque você decidiu ter um namoro santo com o Senhor. Você que está esperando o Senhor, você está esperando no Senhor, você está esperando no Senhor, você não está atacando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque a carne quer fazer você atacar para tudo quanto é lado, a carne quer fazer você não esperar em Deus, mas o princípio bíblico nos orienta: espera no Senhor. O solteiro cuida da obra, cuida das coisas do Senhor. Então a todo tempo nós seremos tentado a lucrar de maneira desonesta, mas será nesse momento que o princípio tem que falar mais alto do que os nossos desejos. Oportunidade para se corromper vai acontecer, mas é nesse momento que você precisa declarar: eu fico com o princípio e abro mão do meu desejo. Sim, haverá momentos que seremos tentados em todas as instâncias, no âmbito financeiro, profissional, relacional, em vários aspectos, mas a nossa palavra é: não seremos movidos pelos nossos desejos, mas seremos conduzidos pelo nosso princípio. Só quem está entendendo que eu estou pregando aqui esta noite, dê uma glória acompanhado de um aleluia aí, se você pode. Princípio versus desejo. Davi pecou, Davi caiu, Davi errou. Só que Deus ama Davi. Deus ama Davi, porque Deus chama Davi de homem segundo o coração. Então Deus ama Davi, e por amar Davi, sabe o que Deus vai fazer com Davi? Vai confrontar o seu pecado. Deus vai confrontar o pecado de Davi. E por que Deus vai confrontar o pecado de Davi? Porque Deus ama Davi. Então, por Deus amar, Deus vai confrontar. Porque o fato de eu amar não significa dizer que eu serei conivente com os seus erros. O fato de Deus amar Davi não significa que Deus fechará os olhos para os vacilos e erros de Davi. Não. Deus ama Davi, mas Deus não negocia os seus princípios. Deus ama Davi, mas Ele não abre mão dos seus valores. Deus ama Davi, mas não vai trocar o princípio pelo sentimento. Então Deus vai confrontar Davi. E como que Deus vai confrontar Davi? Deus vai confrontar revelando o pecado de Davi para Natã. Natã, amigo de Davi, se aproxima, chega para ele e lê aquela historinha que nós lemos. Ele diz assim: Davi, chega para cá, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem que tinha muitos bens, muitas coisas, mas tinha um que só tinha uma cordeirinha apenas. Esse homem que tinha só uma cordeirinha, num certo momento chegou um viajante da cidade com muitos bens, e esse camarada aí pegou a única cordeirinha que tinha e deu para aquele cara, fez algo e deu para aquele cara, de uma espécie de honrar ele, e tirou tudo que este homem tinha. O que se diz desse homem? Davi ficou enfurecido. Como assim? A única cordeirinha que ele tinha, pegou e deu para outro, tendo um monte à sua disposição. Davi afirma: este homem merece morrer. Natã, dissestes bem, porque esse homem é você. Natã fez uma parábola para ilustrar a realidade que Davi estava vivenciando. E essa parábola que ele fez fazia com que Davi estivesse diante de um espelho, olhando consigo mesmo e entendendo: esse homem que merece a morte sou eu. Então perceba que Deus vai revelar o pecado de Davi. Aqui Davi descobriu o quê? Que nenhum
pecado fica oculto por toda a vida. A Bíblia deixa bem claro que Deus revela o oculto e o escondido. E o que era segredo para Davi, que era erro para Davi, foi exposto. Mas quem trouxe à tona essa realidade não quis envergonhar Davi, porque Natã foi sábio em como tratar essa situação. Ele chama Davi, fala diretamente com Davi, e aqui Deus não está revelando para envergonhar, Deus está revelando para tratar Davi. Deus não quer a vergonha de Davi. Na verdade, Deus não quer abrir mão de Davi. E por não querer perder Davi, Deus está confrontando ele. É Deus dizendo: eu te confronto, é porque eu não quero ver você enrolado nessa vida. Eu te corrijo, porque eu não quero ver você longe do centro da minha vontade. Eu revelo, exponho a você, porque eu não quero te perder, porque você é um homem segundo o meu coração. Então, Deus não revela para expor e envergonhar, Deus revela para tratar, para que você saiba, Davi, eu não vou abrir mão de você. Hebreus capítulo número 12, verso número 6, diz: porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Então, não expor a vergonha é trazer de volta o filho que ama. É isso que Deus está fazendo. Por te amar, eu vou revelar para você, mas não é para te envergonhar, é porque eu preciso te trazer de volta. Você deu um passo fora, e se eu deixar, eu vou te perder, porque você percebe que ele deu um passo, depois ele dá um outro passo para encobrir aquele passo errado, e ele iria dar outros tantos passos. E Deus já percebeu o pezinho dele, falou: opa, eu preciso te parar, porque senão eu vou te perder. Então eu vou revelar, e não só isso, eu vou ferir a tua casa. E como que Deus me ama e vai me ferir? É simples, porque Deus prefere te ver ferido do que te ver perdido. Então, se para não te perder ele precisa ferir você, ele vai te ferir, mas ele não vai abrir mão de você. Então Deus olha para ele e diz: vou expor, e não só isso, eu vou ferir a tua casa. O profeta diz: a espada não se apartará da tua casa por conta daquilo que você fez. Aí olhe para cá, porque olha o que Davi diz. Davi diz assim, ó, 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Glória a Deus. Porque o que Davi fez merecia a morte. Então, quando ele diz: olha, eu assumo, eu pequei contra o Senhor, eu errei contra o Senhor, é um grito de arrependimento. Eu errei, fiz o que não era para fazer. Então, quando ele confessa, o Senhor olha para ele e diz: já que você teve coragem de assumir as suas responsabilidades, eu digo a você, você também não morrerá. A espada continua na tua casa, mas a tua vida eu vou preservar, só porque você teve coragem de assumir as suas responsabilidades. Perceba que ele não fez de boa, perceba que ele não teve como, não estou sabendo. Na verdade, ele assume a sua responsabilidade, ele não transfere a sua responsabilidade para outras pessoas. Não, ele não entra na síndrome de Adão e Eva, porque quando Adão e Eva, eles pecaram, você percebe que Adão diz: foi a mulher que tu me deste, a mulher diz: foi a serpente, e aí Deus já acaba logo para a serpente não colocar a culpa em outra pessoa. Então é um transferindo a culpa para outras pessoas, transferência de culpabilidade, e ninguém assume a sua responsabilidade. Mas Davi aqui errou, mas foi homem para assumir o seu erro e assumir a responsabilidade. Por quê? Porque tem gente que é bonito para fazer, mas é feio para assumir. Tem gente sim que é muito belo para praticar, mas é horrível para assumir. E aí tem a facilidade de transferir a responsabilidade para outras pessoas e nunca assume a culpa e nunca assume a responsabilidade. Algumas pessoas precisam tomar o exemplo de Davi, que errou
sim, mas que assumiram a sua responsabilidade. Algumas pessoas precisam tomar o comportamento de Jonas. Jonas, quando é encontrado, ele diz, ó, tudo isso está acontecendo aí por minha causa. Ele dizendo, eu sou o causador dessa tempestade. Algumas pessoas só dizem, não, estou vivendo isso, mas a culpa é de outras pessoas. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre de outras pessoas. E nunca assume a responsabilidade. Algumas coisas não desenvolvem na vida e a culpa nunca é dele. Algumas coisas não crescem, nunca é dele. Não desenvolve no ministério, não cresce em algumas áreas, profissional, familiar, em tantas outras áreas, e a culpa nunca é nossa. Nós sempre estamos transferindo para outras pessoas. Esse é o meu problema, talvez isso não seja o seu talvez já esteja resolvido, mas o meu problema é que eu não assumo as minhas responsabilidades e fico sempre transferindo os maus resultados que tenho para outras pessoas. Mas essa noite é um culto de assumir a responsabilidade, dizer, estou vivendo o que estou vivendo por frutos de atitudes que eu tomei, estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei. Isso é assumir a responsabilidade. Ou você está aqui? Outra coisa, ele assume a responsabilidade. E aí, irmãos, o que Davi fez, o comportamento de Davi gerou prejuízo dentro da sua casa, dentro do seu reinado. Por quê? Porque Deus perdoa pecado, mas não apaga a consequência. Deus perdoa pecado, mas não elimina as consequências. Então, já que ele confessou, Deus falou, vou te perdoar e você não vai morrer. Porque segundo a lei, esse ato seu merece a morte. Mas você não vai morrer. Mas o filho também não vai nascer. Na verdade, o filho vai adoecer e vai morrer. Então, a Bíblia diz que Davi, ele ficou orando porque percebe que a criança adoeceu. Verso 16 diz, buscou Davi Deus pela criança, jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Isso que Davi estava fazendo. Davi estava jejuando, Davi estava se prostrando, Davi estava lamentando, Davi estava fazendo algo para que, quem sabe, Deus tivesse compaixão da criança e não viesse a morte para a criança, que não viesse o juízo pela criança. Mas Davi ficou ali se remoendo, se contorcendo, se lamentando, porque ele sabe que o que está acontecendo é fruto de suas decisões. O que está acontecendo ali é resultado de suas decisões. Então ele tenta reverter esse quadro orando, jejuando, chorando, se lamentando. Então perceba que nesse momento aqui, eu vejo algo muito positivo em Davi aqui, gente. Eu vejo algo muito positivo. Por quê? Porque Davi poderia agora se revoltar. Davi poderia aproveitar esse precedente e se revoltar. Mas ele decidiu se entregar e decidiu buscar o Senhor. A Bíblia diz, ó, e buscou Davi a Deus pela criança. Porque o arrependimento não gera afastamento, gente. Sabe o que gera afastamento? É a culpa, é o erro. A culpa é que gera afastamento. Por que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam? Porque eles estavam culpados. A culpa gerou afastamento. Mas o arrependimento não gera afastamento. Porque aquele que confessa e deixa alcança de Deus a misericórdia. Sabe o que Deus quer? Sabe o que o diabo quer colocar na sua mente? Que depois que você falhou em qualquer área da sua vida, você não merece o perdão de Deus. Você é indigno. Você não pode estar aqui. Você não pode voltar à comunhão. Você não pode voltar a exercer porque você falhou em alguma área, você pecou. E aí, atrelado a essa realidade, você decide se afastar. Aí você vai se afastando das funções. Aí você vai se afastando da igreja. Aí depois você não quer mais nem conversar com a gente da igreja, porque sabe que eles vão te chamar para a igreja. Na cela você não quer frequentar mais, porque sabe que a galera vai te chamar. E aí você vai se afastando. E o que faz você se afastar? Não o erro, porque o erro já foi. O que te aprisiona é a culpa. Porque a culpa é pior do que o erro. A culpa é pior que o pecado propriamente. O pecado já está resolvido, ele já confessou. O erro já foi resolvido, já foi, não tem como voltar atrás. Mas o que martiriza e aprisiona pessoas é a culpa. E a culpa vai gerar afastamento.
Só que Davi, ele faz algo diferente. Ele diz: eu pequei, eu falhei, eu errei, eu vacilei, mas eu não quero estar distante de Deus, eu não quero me afastar, eu quero me aproximar. Porque isso aqui é muito espiritual, isso aqui é uma loucura. Porque tem gente que se afasta quando pecou, sabendo que o único que pode perdoar pecado é Jesus. Então decide se afastar daquele que pode perdoar pecado e restaurar. De quem é essa ideia? Do diabo. Porque se nós sabemos que o único que pode perdoar é Jesus, porque na hora que nós pecamos nós não corremos para Ele e se afastamos dele? É a vergonha. O pecado gera culpa, a culpa atrai a vergonha. Isso faz nos distanciar do Senhor. Mas só que Davi, ele toma uma rota ao contrário. Ele disse: falhei, confesso, mas não vou desistir da presença do Senhor. Ele continua buscando ao Senhor. Porque quem aqui que pode bater no peito e dizer: olha, eu não tenho do que me arrepender, eu não tenho do que confessar, eu estou isento de pecados? Ninguém. Nenhum de nós tem essa capacidade. E o fato é, se nenhum de nós, porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, ou graça de Deus. A questão é, o que fazer quando eu estou envolto em um pecado? Tome a direção que Davi tomou. O que ele fez? Ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor para que o Senhor pudesse resolver aquela questão. Ele confessou, ele buscou o Senhor, porque arrependimento não gera afastamento. Então ele se arrependeu, ele não se afastou. E eu anotei uma frase aqui, enquanto eu organizava isso. E a frase é: o arrependimento não muda o passado, mas ele tem a capacidade de mudar o futuro. O passado nós não temos poder para alterar e nem mudar, mas o que fazemos hoje tem a capacidade de mudar o nosso destino. Eu quero ser profeta para a tua vida. Levante as tuas mãos. Você não tem capacidade de consertar o seu passado, mas você tem a oportunidade de construir um novo futuro. Eu estou dizendo que você não tem a capacidade de colocar algumas coisas no lugar que passou, mas você tem a capacidade de gerar um futuro melhor. E o futuro melhor, o destino que Deus preparou para você, está extremamente atrelado no seu comportamento de hoje. Então muita coisa pode acontecer e só depende de você para esse jogo virar. Muitas coisas podem surgir, só depende de você para esse jogo virar. Alguém crê nisso? O arrependimento não muda o passado, mas muda o futuro. E é isso aqui é muito lindo para mim. Isso aqui é o que fez talvez eu pregar essa mensagem. O verso 20 do capítulo 12 diz assim: então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de roupas, entrou na casa do Senhor, adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Davi chorou, Davi jejuou, Davi se lamentou. Só que a notícia de morte chegou. Qual foi a notícia? A criança morreu. Parece que esse era o momento exato para Davi se revoltar, se desesperar, porque em oração, enquanto a criança estava doente, ele não comia, ele estava ali daquele jeito, se lamentando, chorando, orando. E agora que a notícia de morte chegou, ele se levantou, ele tirou suas vestes, ele se ungiu, ele foi para o santuário, ele foi adorar o Senhor. Por que ele fez isso? Primeiro, ele se levantou porque ele entendeu: eu não posso mudar o que está feito, eu não posso trazer ela à vida, eu não posso trazer a criança à vida. Então não faz sentido eu continuar prostrado a vida inteira, sendo que eu não posso resolver o que já passou. Então eu preciso me levantar.
Primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração aqui foi exatamente isso. Por que ele se levantou? Porque ele decidiu não ficar prostrado a vida inteira por um erro do passado. Ele decidiu se levantar, sacudir a poeira e continuar de pé. O que você precisa fazer é entender que algumas coisas do passado já foram resolvidas e você não pode continuar caindo pela culpa do passado, pelo erro do passado, pelo trauma do passado, pela bagagem do passado, pelas coisas do passado. Por quê? Porque você precisa levantar, porque tragédias aconteceram, caos aconteceram, mas a vida continua. Então se levanta. Eu gostaria que você encorajasse alguém que está do seu lado, declarando para ela: se levanta, porque a vida continua. Se levanta, porque a vida continua. Não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de ficar lamentando, não é tempo de ficar chorando, não. É tempo de quê então, pastor? É tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Eu vim gritar para alguém aqui esta noite que chegou aqui e talvez está lamentando por coisas que passou, por coisas que aconteceram. A palavra de Deus para você é: levanta. Levanta, porque não dá para ficar prostrado a vida inteira, não dá para ficar se lamentando na vida inteira, não dá para ficar enclausulado em traumas do passado a vida inteira. É tempo de se levantar. E a outra coisa que ele fez, o que ele fez? Pegou novas vestes. Ele trocou as suas vestes, ele tirou a veste do luto e colocou uma nova veste. Por quê? Porque ele aprendeu que ele precisava viver o luto, mas não viver de luto. Vou repetir, ele entendeu que ele precisava viver o luto, mas não viver de luto. E ele decidiu trocar o luto pela luta, trocar o luto pela luta. E essa palavra é para alguém aqui. Você sim tem por responsabilidade viver o luto, mas não viver de luto. Você precisa lutar. Por quê? Porque algumas coisas se foram, mas a vida continua. E você precisa mais do que nunca saber disso, que você precisa trocar o luto pela luta. Eu estou pregando pra gente aqui que precisa sair daqui mais guerreiro do que ontem. Eu estou pregando pra gente aqui que precisa se posicionar no meio dessa guerra. Eu respeito a sua dor, os seus traumas, mas isso aqui é uma palavra de Deus pro teu coração, para que você troque o luto pela luta. Deus te dará força para voltar a lutar. Esse culto não é em vão, essa palavra não é em vão. O que se perdeu, perdeu. As memórias ficaram, mas a vida continua. Então troca o luto pela luta. Luta porque a sua vida continua. Luta porque tem muita coisa para viver ainda. Luta porque você perdeu pessoas, perdeu coisas, perdeu profissão, perdeu trabalho, mas a sua vida ainda está aí. Se você está vivo, você precisa lutar. Lutar para sobreviver, lutar para continuar, lutar para permanecer. Lute. Terceira coisa que aconteceu: primeiro ele se levantou, depois ele trocou as suas vestes e depois ele se ungiu. Ungir, gente, óleo remete à unção. Como em um contexto como esse de dor, de perda, ele se unge, porque ele entendeu que a unção não pode parar por conta das minhas adversidades. A unção precisa continuar fluindo. Eu preciso melhorar essa explicação aqui para que você entenda. A unção precisa continuar fluindo apesar das minhas adversidades. Eu estou dizendo que Deus te ungiu para um propósito. Eu estou dizendo que Deus te ungiu para um ministério. Eu estou dizendo que Deus te ungiu para algo extraordinário. E as adversidades da vida não podem ser um empecilho para que a unção pare de fluir. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu estou me ungindo porque o fluxo da unção não pode parar por conta das minhas adversidades. O que Deus está dizendo para alguém aqui: eu sei que você tem problemas, adversidades, dificuldade, mas existe alguém que vai ser abençoado pelo óleo que sai da tua vida. Existem pessoas que precisam continuar sendo tocadas por aquilo que Deus depositou na tua vida. Tem pessoas que só serão alcançadas por aquilo que Deus depositou em você. Não será o pastor que será uma ponte para essas vidas, mas é você que será. Então por isso você
não pode, hipótese alguma, permitir que as adversidades parem o fluxo da unção sobre a tua vida. Eu vim profetizar. Você pode levantar as mãos para receber? Eu profetizo que as adversidades da vida não terão a capacidade de paralisar o fluxo da unção que sai da tua vida. As adversidades não vão sepultar o teu ministério. As adversidades não terão a capacidade de matar o teu chamado. Eu vim de Deus para profetizar. A unção vai continuar fluindo. E depois que ele se levanta, ele troca o luto pela luta. Ele se ungiu porque a unção não para por conta das adversidades da vida. E ele vai para o santuário, ele vai para o templo. E no templo ele vai para adorar. Como que esse camarada tem força para ir no templo? Como esse camarada consegue ainda adorar? Eu não sei, mas eu sei que ele vai. Eu sei que ele vai, porque ele entendeu que o meu momento ruim, não cancela a minha vida de devoção a Deus. Outros momentos ruins virão. Mesmo quando esses momentos baterem a porta, isso não vai arrancar de mim a minha devoção a Deus. Porque ele perdeu, mas não se perdeu. A essência de um verdadeiro adorador continuava sobre a vida dele. Porque nós não podemos permitir que as perdas da vida, as adversidades da vida, arranquem de nós a nossa essência de um verdadeiro adorador. Porque na dor você precisa definir, decidir quem você será. No meio da dor, ou você se torna um murmurador ou um adorador. E eu escolho ser um adorador. Por que que você escolhe? Porque Jó perdeu 10 filhos e continuou adorando. Porque Davi perdeu um filho e no mesmo dia estava no culto adorando. Porque a profetisa Ana, que está lá em Lucas capítulo 2, verso 35, ela perdeu o marido e continuava profetizando no templo. Porque o profeta Ezequiel perdeu a esposa e no outro capítulo ele estava profetizando ainda. Por quê? Porque Jesus sabia que seria traído por quem lavou os pés e mesmo assim ele continuava cumprindo o seu propósito de vida. Então se essas pessoas, sendo homem como nós, sujeitas às mesmas falhas como nós, eles continuaram o fluxo da sua vida, apesar dos momentos, eu preciso decidir continuar também. Você precisa decidir continuar também, pois as adversidades da vida não têm um poder maior do que Deus, que gera em você capacidade de permanecer quando você está querendo parar. E eu sei que tem gente aqui que chegou e está como Davi, e nem entende como está, nem entende como se levanta, nem entende como ainda luta, nem entende como ainda está no culto, nem entende como ainda consegue exercer o ministério. Eu sei que é complicado explicar para algumas pessoas como que você consegue permanecer, continuar e ainda exercer, mas deixa eu te falar, não tem a ver com os nossos esforços, tem a ver com o Espírito Santo que nos impulsiona a continuar, mesmo quando estamos fracos, querendo parar. Eu sei que tem gente que às vezes vieram, mas vieram sem vontade. Mas por quê? Porque o Espírito Santo que te impulsionou a vir. Existem momentos na sua vida que você quer largar tudo, quer parar. Você não largou, por quê? Você não parou, por quê? Porque o Espírito Santo te impulsiona a continuar exercendo, a continuar vindo, a continuar adorando, a continuar neste ambiente. É por isso que você está aqui, é por isso que você ainda luta, é por isso que você ainda ora, é por isso que você ainda canta, é por isso que você está de pé, é por isso que mesmo devagar você continua vindo, porque Ele te dá força, pois a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na
tua fraqueza. E você diz: estou fraco. Está fraco, mas está no culto. Estou devagar, está devagar, mas está no culto. Estou desanimado, mas estou aqui. E que bom que você veio mesmo desanimado. E que bom que você veio mesmo fraco. E que bom que você veio mesmo devagar. Porque esse é o lugar aonde aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua mão. Levante as tuas mãos. Tem força chegando para você. Tem ânimo chegando para você. Tem alguém que crê nessa palavra para glorificar o nome do Senhor. Coloque sobre os pés. Coloque sobre os seus pés. Davi fez tudo isso por quê? Porque ele entendeu. Por que Davi faz tudo isso? Porque ele entendeu. Eu não tenho capacidade de trazer ela de volta. Então eu não vou morrer por aquilo que já morreu. Ele decidiu não morrer por aquilo que já morreu. A sua vida é preciosa e não pode parar por conta daquilo que já se foi. Seja coisas, pessoas, seja o que for. A sua vida é preciosa demais para que você pare por aquilo que já se foi. Eu vejo Jesus aqui. Eu vejo Jesus nesse texto aqui. Eu vejo a cruz aqui nesse texto. Como que o Senhor vê isso? Vamos lá. Davi merecia a morte. Você lembra quando trouxeram até Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério, e eles disseram assim, ó: a lei manda apedrejar, ou seja, tinha um respaldo na lei que mandava matar aqueles que cometessem tal ato. Então Davi, ele precisava morrer. Ele precisava morrer. Mas só que aquele que poderia aplicar a sentença sobre a vida de Davi, não aplicou. Aquele que poderia matar Davi, perdoou Davi. Deus perdoou e disse: você não vai morrer. Mas só que aquele que não podia, ou melhor, aquele que podia matar Davi e o perdoou, disse: eu poupo a tua vida, mas eu mato o filho. Para você não morrer, Davi, o filho vai ter que morrer. Por que eu vejo Jesus aqui? Porque Davi que merecia a morte, e o filho, a criança, era inocente e não merecia morrer. Então o que nós estamos vendo aqui? O inocente morrendo pelo culpado. Te lembra alguma coisa? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Já que todos pecaram, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Já que todos pecaram, todos merecem a morte. Então isso que nós merecíamos, o quê? A morte. Só que veio um que era inocente, que não tinha pecado. E ele diz: não tem essa galera aí que tem pecado, que merece a morte? Faz o seguinte, dê o salário dele para mim. Eles merecem a morte? Eu vou morrer no lugar deles. Então o que aconteceu na cruz do Calvário? O inocente morrendo pelos culpados. É tão verdade que tinha dois para serem, eles precisavam escolher entre dois: Barrabás ou Jesus. Barrabás era um que tinha um currículo de muitos erros, era culpado. E que era inocente? Jesus. Mas Jesus, o inocente, foi na cruz no lugar do culpado, porque aquela sentença era para nós, a morte era para nós, mas graças a Deus que o inocente morreu no nosso lugar, para que hoje tivéssemos o privilégio de acessar a presença dele. Quantos é grato pelo amor de Cristo, por aquele que se entregou em nosso lugar, para que hoje
pudéssemos ter a oportunidade de confessar os nossos pecados, alcançar de Deus misericórdia e perdão e viver uma nova vida no Senhor. Porque o Senhor foi na cruz do Calvário, não somente para perdoar os pecados do passado, mas para nos dar uma nova vida no futuro. E Ele prometeu recompensa nessa vida e ainda na vindoura. Significa dizer que Ele tem coisas para fazer na sua vida, mas isso depende de você, isso depende de nós. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qual é o acesso para viver o que Deus tem para mim? Você precisa crer, você precisa ter um passo de fé. Com o coração se crê, com a boca confessa. E a pergunta é, essa foi uma mensagem, quem sabe um pouco pesada, para refletir, para pensar. Mas talvez alguém que está aqui, que chegou aqui esta noite, precisava entender que o amor de Deus é tão poderoso que Ele poderia matar Davi, mas poupou, porque isso é graça. Um Deus bondoso que nos chama de volta, que nos fere, mas não nos perde. Um Deus que nos convida a levantar, a lutar e a não parar. E se você chegou aqui essa noite, por algum momento, por algum motivo, você parou de caminhar, meu irmão, minha irmã. Você desistiu do Deus que não desistiu de você. Você deixou de exercer o ministério que Deus confiou a você. Você pendurou as harpas, você parou a tua caminhada. Mas você está no culto ideal. Ideal para quê, pastor? Para recomeçar. Recomeçar a caminhada. Porque o Senhor hoje está te dando mais uma oportunidade. Porque o nosso Deus é Deus de novas oportunidades. Pastor, eu preciso voltar hoje. Preciso recomeçar minha caminhada hoje. Eu falhei muitas das vezes, mas não quero permanecer falhando. Eu quero que Deus reconstrua a minha vida, o meu ministério. Eu quero voltar a caminhar de verdade, me comprometer. Quero viver uma coisa nova em Deus. Eu já vi tanta gente vivendo, por que não eu? Deus está falando, eu quero fazer na sua vida, é a partir de hoje. Então eu faço uma pergunta. Será que tem alguém que entrou aqui esta noite, que está afastado e queira retornar para a presença de Jesus? Pastor, eu quero. O que eu faço? Sai do seu lugar, vem aqui na frente e eu vou orar pela sua vida, para que a partir de hoje você viva um novo tempo de Deus. Tem alguém aqui esta noite que quer reconhecer Jesus na sua vida, que quer voltar para Ele, que quer recomeçar? Talvez você já caminhou, mas você precisa recomeçar. Essa oportunidade é para você. O que eu faço, pastor? Simples. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê a paz. No nome de Jesus. Gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor. Aqui. Aí você tem que aplaudir mais, porque tem uma alma aqui na frente. Aí você tem que misturar esse aplauso com glória a Deus, com aleluia. Porque tem uma preciosa vida aqui voltando. Tem mais alguém que quer se juntar? Tem mais alguém que quer se juntar a Sandra aqui? Vamos orar, estenda as suas mãos. Senhor, oramos pela vida da tua filha, que está dando esse passo de recomeço. Eu sei que fácil não será, desafios surgirão, mas o Senhor garante: eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios não te submergirão. Quando pelo fogo chama, alguma arderá em ti, porque o Senhor está contigo.
partir de hoje começa um novo capítulo na vida santa. A partir de hoje começa um tempo novo, porque o inimigo perdeu mais uma e a vitória do povo de Deus. Quem se alegra, aplaude o Senhor.